nós somos insatisfeitos com Deus, né? Porque se Deus pode tudo e eu estou sofrendo, pô, Deus é covarde comigo. Pois Por é. esse lado, eu falo chamo a pessoa para questionar. Olha, se Deus pode tudo, por que está deixando eu sofrer? Por que eu estou passando por isso? Então a gente vai perguntando, vai sofrendo, vai chorando, vai apanhando, vai caindo mais e vai falando, ai Deus, qual que é esse relacionamento que o Senhor tem para mim? Porque eu só estou levando pancada. Aí nós começamos a desenvolver esse assunto e aparece um monte de coisa, né? A cabeça está a mil, tem muita coisa para escrever, porque isso aqui é só rascunho para tentar fazer um pano de fundo, né? Uma base. Eu já tenho até quando eu acabei de ler, eu falei, eu já tenho até o título do próximo livro já. Já tem o título do próximo. Começa que o título é a última coisa que a gente coloca, né? O título foi assim, a última coisa, né? E vai mudando no caminho, né? Sim. O que eu achei interessante para escrever isso é, na verdade, o livro que eu queria ser o meu lançamento, eu até fiz, né, o Existe Felicidade, é um livro filosófico. E esse livro entrou uma demanda, nós colocamos alguma coisa e fica assim, parecendo que é religioso, mas é um livro totalmente filosófico, né? Então, assim, de religião ele não tem nada. Mas, quando eu saí do Existe Felicidade, eu falei, olha, existe felicidade, mas a felicidade não é o que eu penso. Se a felicidade não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu quero, da maneira que eu quero, então está tudo errado, está tudo bagunçado. E quando você olha para os prazeres, muitas vezes prazeres parecem que são pecados, eu falo, aí, confusão é essa? Onde está a minha felicidade? Se eu sou muito ambicioso, eu sou avarento. Se eu não estou fazendo nada, eu sou preguiçoso. Então, se tudo você sempre há adjetivos para tudo. Você fala assim, esse mundo é bagunçado, tem alguma coisa errada. E nessas buscas a gente cai nisso. Onde está Deus quando a bagunça chega na minha casa? Será que essa é nessa hora que ele se revela para mim? Porque ele não é meu parceiro no dia a dia, na minha felicidade, nos meus prazeres, nos meus desejos. Porque ele me limita. Será que limita? Ou são crenças? Então a gente tem que discutir isso. O que está limitando você? São suas crenças ou é a maneira que você vê Deus? E como que Deus está agindo no mundo? Então, nesse começo dessa minha fala, depois deixar vocês falarem, é o seguinte, na criação, se você pega da criação, você vê que Deus não conseguiu realizar da maneira que ele queria, né? Então, se Deus é perfeito, eu questiono também um pouquinho da perfeição de Deus. Não, né? Então, não. Não, senão não vou chegar lá. Então, assim, eu estou trazendo uma pincelada em tudo. No final, eu tenho a minha conclusão, mas eu quero levar as pessoas a pensarem em um Deus diferente. Nessa parceria que eu queria para Deus, né, que ela está toda fora do contexto que muitas vezes nós vivemos. Por isso nós não compreendemos Deus quando o mal chega à minha casa. Então, assim, é por esse caminho que eu quero conduzir esse livro, né, essa palestra que nós vamos fazer também lá no Teatro da Cidade, e nós vamos fazer esse debate. Então vai ser um debate bem caloroso. Você podia vir para o Brasil, Roberto, para você participar comigo. Quando? É isso? Sabe? Porque aí eu vou deixar, todo mundo vai fazer perguntas, né? Então a gente vai ter condições de fazer pergunta, interagir com um grupo legal. Vai ser muito interessante. Eu estou muito empolgado para esse encontro. Então vamos lá. Você já passou a palavra? Já passei. Eu vou virar um pouquinho eu vou para ficar mim. falando. Porque está na minha cabeça, eu vou ficar falando só disso. Pode me. Eu vou virar para mim, depois eu viro para o Robert falar o que ele pensa de tudo que você comentou aí. Na verdade, eu
eu acho que vou falar primeiro da perfeição que você falou aí de Deus. Eu não limito Deus à perfeição. Eu acho que eu aprendi, né, com o Rabino Alanat, que é um sábio que eu tenho muito respeito, que Deus, a gente não fala que Deus é, né? A gente fala que Deus está. E eu vejo que ele está perfeito para este momento. Se ele agisse hoje, como ele agiu há 3.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, ele não estaria perfeito naquela época. Porque ele Exato. está perfeito para este instante, para este momento. Então eu vejo Deus em constante mudança, ao contrário do que falam, né? Que ele é o que sempre foi. Eu vejo ele em constante mudança, porque ele está para este momento perfeito. Para o momento seguinte, ele não estará perfeito. Se ele não mudar, se ele não se alterar, ele não estará mais perfeito no momento seguinte. Então, esse é o primeiro. Aí, quando você vem e fala da criação, como Deus pode criar seres imperfeitos? Porque Adão, né, Eva, na nossa história, eles falham. Então, se eles falham, eles não são perfeitos. Eu não vejo assim. Eu vejo que Deus nos criou bebês, crianças imaturas, para que a gente pudesse crescer. E o que um pai amoroso faz? Ele ensina. Ele não faz pelo filho. Então, ele permite que a gente passe pelos nossos aprendizados. Então, onde é que está Deus onde está sofrendo? Cuidando de nós, observando a nossa caminhada e deixando que a gente viva e aprenda, que a gente continue seguindo para que a gente amadureça. Então, quando a gente fala, ai, eu estou sofrendo e Deus está permitindo, mas ele não está longe. Porque a hora que a coisa fica feia, de verdade, você sente a mão dele cuidando de você. Como qualquer pai amoroso faz. Ele deixa seu filho ir lá, ele deixa seu filho... a criança está aprendendo a andar. Ele deixa dar os passos e cair sentado. Aquilo ali não vai causar grandes problemas, mas a criança vai aprender a levantar e continuar caminhando, até caminhar de forma perfeita. Mas se o pai percebe que ele está correndo um risco de cair de forma que ele machuque, ele está ali e não para. Então é isso Cristiano, que deixa eu eu te vejo. cortar um minuto, porque eu acho que vai somar bastante. Como você conseguiu chegar a esse entendimento? Foi fácil? Não. Como foi sua caminhada? Muita revolta. Revolta, né? Sofreu um pouco? Muita briga com Deus. Já briguei feio com Deus. Já falei, você não existe não, porque se você existir, você não deixava passar por isso aqui não. Não é possível você ter um pai. Mas quanto mais você tenta negar, mais você vê a presença e sente a presença dele. Muito estudo, muitas religiões, e aí eu estou usando a palavra certa mesmo, religiões, tá? Até me desvincular das religiões. E muito aprendizado, correr muito atrás. Só quando você corre atrás que você consegue chegar em algumas ideias que são totalmente mutáveis. Não penso como eu pensava um ano atrás e espero não pensar daqui a um ano como penso hoje. Espero crescer mais um pouco. Então é isso que faz o coração aberto para ir mudando as ideias. Muito bom. Isso que eu queria ouvir. E esse é o caminho que eu quero levar as pessoas através desse livro. Eu acho que é o autoconhecimento. É um autoconhecimento, né, Cristiane? Eu acho que as pessoas não podem ter medo de questionar Deus. Eu acho isso extremamente saudável. O que eu acho que as pessoas não podem fazer é deixar de procurar a resposta. Você pode questionar Deus. Onde é que ele está? Ele existe? Isso não tem problema nenhum. Mas nunca deixe de buscar a resposta. Esse é que é o problema. Não é a questão que é o problema, o questionamento. É não buscar a resposta desse questionamento. Perfeito.
Esse é o caminho perfeito. Apesar de fugirmos da perfeição, esse é o caminho perfeito, né? Sim, eu acho que é por aí. Para a gente amadurecer, porque a gente está aqui para isso, para crescer, para amadurecer. Nós chegamos nesse momento aqui, um tipo de ser, e espero que o dia que a gente for embora, que a gente vá um ser muito melhor. Você falou em felicidade, tem uma psiquiatra que eu gosto muito dela, que é a doutora Ana Beatriz, e ela escreveu um livro falando sobre felicidade. E a coisa mais interessante que eu vi desse livro, de tudo que eu vi desse livro, foi: felicidade é você descobrir o porquê a sua missão aqui. Aí você se encaixa. E aí tudo passa a fazer sentido. Eu achei isso muito interessante. Né? Foi interessante. E eu levo isso muito para esse encontro com Deus, eu levo ele muito na missão, né? Na sua Sim, por isso eu estou encontrar citando. Deus, né? Então, assim, interessante. E tem um caso muito interessante, Cristiane, que eu vi essa semana retrasada. Um casal era muito pobre, lá de Israel, muito pobre. Ela tinha 4 filhos. A esposa engravidou. Aí o cara enlouqueceu. Falou, e agora, o que que eu faço? Mas o menino não tem condições e ele escondeu a esposa até o filho nascer. Quando o filho nasceu, ele foi cedo à sinagoga e deixou a criança lá enrolada. Acabou a reunião da manhã, o pessoal tem uma criança aqui, quem que é essa criança? Ninguém sabia de quem era a criança, pegaram essa criança e levaram essa criança para o orfanato. E eles cuidaram dessa criança, essa criança passou por várias casas e foi difícil até que aos 13 anos ele ficou direto no orfanato e voltava para o orfanato. Aos 13 anos ele voltou para o orfanato. Ficou lá no orfanato, já estava com 21 anos, no orfanato ele aprendeu a fazer sapatos. Aí aos 20 anos ninguém queria casar com ele, aquele menino do orfanato, não tem família, aquela coisa toda, não estudou direito, é um sapateiro. E apareceu para ele uma menina também, que era do orfanato, e ninguém quis casar com essa menina. E os dois casaram. Casaram, aquela coisa, ele tinha uma salinha lá onde fazia sapato, consertava sapatos, e essa menina vira para ele e fala, olha, por que você não cria um par de sapato? Ele foi e criou um par de sapato. E começou a fazer uns sapatos, exportou sapato, e ficou rico, montou lojas lá em Israel. E depois de muito tempo, já estava bem de vida, chega lá na porta dele um senhor e fala assim, olha, eu tenho 5 filhos e um filho está perdido. Eu preciso que você me ajude a encontrar o meu filho. Eu falo, não, vamos lá, vou te ajudar a encontrar o filho. E eu falo, mas quem que é seu filho? Ele fala, meu filho é você. Eu falo, não é possível, você me viu lá na sinagoga, nas reuniões, todo o sofrimento que eu passei, tudo que eu passei, você nunca me estendeu a mão, agora você fala que está velho, que está pobre, precisa de ajuda, eu vou te ajudar, porque eu sou o seu filho, não aceito. E ficou bravo com ele, falou, sai daqui. E aquilo incomodou ele, falou assim, não, mas eu vou lá conversar com o Rabino. O Rabino falou, a situação é complicada, você tem que ajudar o seu pai de alguma forma. Não aceito, porque o que ele fez, o Rabino falou assim, vou te dar não vou te responder, mas a gente vai encontrar daqui uma semana. Eu quero que venha seu pai, os seus filhos, e nós vamos conversar. Aí eles encontraram, chegaram lá, já se conheciam, né, pela comunidade. Aí o Rabino falou assim, olha, se o seu pai não tivesse deixado você no banco, você seria como os seus irmãos. Mas como seu pai deixou você no banco, você hoje é um empresário bem-sucedido. Então, eu acho que você deveria agradecer ao seu pai pelo que ele fez. Grande abandono, né? Mas convenceu essa pessoa. Aí eu falo, será que convenceria a mim? Não, porque essa não era a minha missão. Olha que interessante esse processo de missão. Então, a dor do outro está dentro da missão dele, daquilo que ele vai resgatar. É nesse poço de trevas que ele viveu que ele extraiu toda a sua riqueza, todo o conforto para levar depois de sua família.
Mas se ele tivesse lá junto com a família, naquele núcleo, ele não ia desenvolver, ele ia continuar da mesma forma. Então, a nossa missão é sair desse núcleo e fazer aquilo que tem. Estou falando que tem que sair. Cada pessoa tem um núcleo, às vezes você tem que manter nesse núcleo para alcançar o seu objetivo. Então, o processo da missão de dor, muitas vezes, ele não é um processo de dor, é um processo de resgate. De evolução. De evolução. Mas falar isso é bonito, né? Viver essa história, a gente sabe as dores. E ninguém está falando que é uma coisa fácil, ninguém está falando que é uma busca tranquila. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, muitas dores, muitas lutas, mas se você conseguir encontrar, eu acho que as coisas começam a fluir melhor. Eu imagino eu acho que nós estamos aqui por algum motivo. Não viemos à toa passar aqui 80 anos, sendo que a gente tem uma eternidade aí, né? Por isso que eu falo, aí quando você está dentro da sua missão, não adianta eu falar assim, olha, se eu fosse o sapateiro, eu não aceitaria meu pai, eu até ajudaria, mas eu não aceitaria, mas não é a minha missão, então eu não consigo ver esse caso, eu não consigo calçar esse sapato. Então aí ele consegue perdoar e consegue compreender e dar amor à família. Na verdade, Silas, o grande problema das pessoas é a falta de empatia. Por que eu falo isso? Porque a minha dor ela é só minha. Você pode passar até por algo parecido. Parecido não é igual. O meu caminho só eu trilhei, entendeu? Não tem ninguém que trilhou. Então só eu sei a dor que eu sinto e aquilo que me custa. Às vezes uma coisa que eu passo, você olha e fala assim, mas Cristiano está sofrendo tanto com aquilo ali, isso é tão bobo. Mas é bobo para você. Para mim não, por causa da minha história, de tudo que eu passei. E de repente eu vou achar o que você passa uma coisa pequena, só que faz parte da sua história e das suas dores. Então cada um tem a sua dor, não tem uma dor maior ou uma dor menor. Existe a minha dor, existe a sua dor, são dores diferentes. E agora, o que a gente faz com essa dor? Isso é que faz toda a diferença da história. E o outro tem que ser empático, né? Saber e entender que cada dor é uma dor única e específica de cada um. E essa dor, Cristiane, é a sua missão de transformar pessoas, porque existe um batalhão de pessoas com dores parecidas e vão se aceitar, não vou falar que vai assemelhar tanto, mas que vão pegar um insight, uma força para resolver a solução dela. Então, alguém tem que se destacar para ser exemplo para o outro, conseguir mover dentro da sua missão. Ou uma pessoa que venha ser empática, que venha te estender a mão, ela também, de repente, eu estou ajudando ela na missão dela, de poder ter a oportunidade de me estender essa mão. Né? Então, por isso que somos seres sociais, a gente vive numa simbiose constante. Nós precisamos um do outro o tempo inteiro, né? Eu preciso do outro para que me auxilie com as minhas dores. O outro precisa de mim para que, mesmo com as minhas dores, eu auxilie nas dores deles. E aí a gente vai crescendo. Você estar do lado do outro e ver o que o outro está passando são lições para a sua vida. Quando você está ajudando alguém, você está aprendendo algo, com certeza, que vai ajudar na sua vida. Então, a gente precisa dessa simbiose o tempo inteiro, até para cumprir as nossas missões, né? Então, é muito interessante como... Eu não acredito no acaso, eu acho que nada é por acaso, eu acho que tudo que acontece porque é necessário, os encontros e tudo são necessários, né, para a nossa vivência e para que a gente consiga encontrar a nossa missão e depois de encontrá-la, que a gente consiga executá-la, né? Colocar em prática. Aí vem a sinergia, né, que começa. Sim. Quando você começa a mover, aí vem a sinergia. É isso aí. Por isso que, às vezes, eu fico pensando como levar essa mensagem que nós temos. Eu acho que, através da escrita, é uma maneira muito interessante. Né? Então, esse livro, eu trouxe ele para esse sentido, sabe, Cristiano? Levar as pessoas a pensarem além. Não, que Deus não venha ser uma barreira. Olha que interessante.
às vezes Deus se torna uma barreira para o seu crescimento. Não sei se é o seu limitante, né? Está te limitando. A crença te limita, então você tem que ir além. Sim. Então, quando eu trouxe a historicidade de Deus, de uma certa forma, eu falo assim, gente, é a historicidade de Deus, até chegar em nós. Mas a gente precisa compreender esse processo de individualidade, né? Que cada indivíduo tem sua contribuição. Por isso que eu contei aquela historinha lá do IA. Sim. Para você compreender o processo. Então, todos nós, mesmo que de uma certa forma você acha que você está fora, não. Você está dentro, é o seu processo, é a sua caminhada. E você tem que trilhar esse caminho. E lá na frente você vai encontrar como se realizar. Sim, com certeza. Tudo faz parte do processo, né? A gente só não entende na hora, mas tudo faz parte do processo. Na hora é luta, né? Você tem que lutar. Se você não lutar, você não vai compreender, aí você vai aceitar. O fato Sim. de aceitar não quer dizer que você compreendeu. Muitas vezes pode parecer que você está acomodado, você acomodou. Aceitar é uma acomodação. Aí eu falo assim, não, mas não, você tem que lutar, você tem que entender o porquê. Se você não entender o porquê, você não sai do lugar, você continua naquela estação. Tem que sair Eu acho que tudo tem sua hora e tudo é equilíbrio. Tem um momento de aceitar, até para que você consiga respirar, ganhar fôlego, recuperar energia. Então, aquele momento de aceitação que você está mais relaxado, mas, né, você fala, não dou conta, vou aceitar o que está vindo e pronto. E aí, depois você ganha fôlego e volta a lutar. O que não pode haver é acomodação o tempo inteiro, né? Você tem que ter os seus momentos de aceitação, sim, para diminuir a rebeldia, que eu falei que eu passei por muita rebeldia. Mas você tem que ter seus momentos de luta. E a maturidade vai trazendo isso. Quando fazer aquela retirada estratégica, né, que é essa aceitação momentânea, e quando voltar a lutar. Então a maturidade também vai te trazendo isso. Né? Essa revolta é fundamental. Eu acho que todo mundo precisa passar por essa revolta. Não tem crescimento sem revolta. Não tem crescimento sem revolta. Não tem crescimento sem revolta. Exato. Porque se você ficar só esperando o milagre do céu já aconteceu. Então você tem que ter essa revolta para você. Exato. É um milagre, o nascimento é um milagre. É um milagre. Só sei. Então ele já aconteceu. Já e aconteceu. Agora, a partir daqui, é com a gente. Agora é com você. Vamos em frente. Então eu vou passar para o Robert aqui e ver o que ele tem para dizer para a gente. Então tá, vamos lá. Deixa eu virar aqui para ele. Então, rapaz, como você falou, ela falou que também a respeito de revolta, também já passei por isso, já briguei, já xinguei e fiz de tudo já, né? 46 anos, então, desde criança, levado... Então, assim, chegou um momento que eu me revoltei, né? Chegou aquele momento que você passou, ela passou, e eu cheguei a falar, falei, não, ó, fica você para lá e eu para cá. E, por favor, respeite isso, porque você me deu livre-arbítrio. E livre-arbítrio significa não me punir. Eu estou escolhendo, não quero você, você fica para lá e eu para cá. Então, cheguei a brigar feio, e foi muito mais além disso aí. Mas, com o tempo, você vai estudando, fui estudando outras coisas, caí no judaísmo, fui estudando, estudei cabala, estudei judaísmo, e você vai mexendo os pauzinhos, você vai juntando as coisas, você vai estudando física, você vai estudando química, e quando você pega todo esse conjunto, que você junta tudo isso, você fala, não, na verdade, quem me criou ali, vamos conversar de novo, porque tem alguma coisa errada aqui, que vamos bater um papo aqui de novo. Vamos entrar num consenso aqui, porque eu vi algumas coisas aqui que dá para nos unir novamente. Tem como a gente se unir, conversar, pegar um na mão do outro aqui. E aí, igual você fala aqui, né, onde está Deus? No caso, tem até o título do próximo, que seria Encontrando Deus, né? Que agora vamos encontrá-lo. Você perguntou onde, agora vamos encontrá-lo. Vamos encontrá-lo. Então, assim, teve um rapaz aí que ele falou há muitos anos atrás, se eu não me engano, chama Hermes Trismegisto,
Ele falou, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, assim, você quer conhecer Deus, a primeira coisa, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Para encontrar, para conhecer Deus, é olhar para dentro de você, é olhar para você e observar tudo que está à sua volta. Na hora que você observar tudo, olhar para dentro, olhar para você, olhar para as pessoas, para as coisas que acontecem, você vai começar a encontrar Deus. E quem que é Deus? Quem é Deus? Onde é que ele está? Deus sou eu. Deus é você. Nós somos Deus. A gente é ele, nós somos um. As pessoas não entendem esse conceito de ser. Assim, é um mesmo, de verdade. O universo é imenso. Imagina esse universo imenso. E nós somos uma célula do corpo de Deus. Cada um de nós é uma célulazinha que compõe um órgão, um membro. Você sabe que eu quase tirei esse capítulo do livro. Eu fiquei, gente, eu deixo, não deixo, deixo, não deixo, deixo, não deixo. Foi uma luta essa fala sua aí. Pois Eu fiquei, é. mas como que eu vou explicar? Eu sou Deus, o é Deus, o peixinho é Deus, tá, mineral. Aí eu fiquei, tiro, não foi, mas tu faz parte. Se eu tirar, tem completo. Falei, não, vai. Então, assim, eu vou complementar isso aí que você meio que ficou na dúvida. Como é que a gente Então, assim, explica né, isso aí? não é que eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, mas como que eu vou passar essa mensagem? Como que eu vou dialogar depois com o meu leitor sobre isso? O negócio é que quando você escreve para você, e como que isso vai ser na mente do outro? Você tem que pensar no leitor. Então, quando eu chego no leitor, eu falo assim, nossa, ele vai parar aqui, ele vai perguntar isso. E como que vai ser essa resposta? Aí eu falei assim, eu tiro. Eu falei, não, mas se eu tirar, tá errado. Eu deixo. Eu tiro, eu deixo, eu tiro. Falei, não, vai. Eu fui, mandei, vai embora, deixa aí. Porque Pois é é, uma rapaz. fala para você que vem dessa filosofia, a gente vem de filosofia, vem de muita coisa, está acostumado a filosofar, é fácil. Mas para quem está pegando na primeira leitura, é algo que pode causar choque, entendeu? Porque assim, inclusive até assim, causar um outro choque. Gente, Deus, ele não é o todo assim, poderoso que as pessoas pregam e ensinam. Ele é Deus, pô. O que que é Deus? É difícil, realmente, acabei de crer, é difícil explicar. É Não é difícil, é não é o difícil. todo-poderoso, A não é cabeça isso que as assim, você pessoas. fala, é É, isso, não é isso? não Não é é essa isso. Na sua cabeça eu imagem. estou desenho, eu vi, mas para você explicar tem que ter algo mais, entendeu? Porque Mas é quando. Porque interessantíssimo essa fala. até porque até mesmo quando você prega todo-poderoso, você acaba passando medo. Não pode passar medo. Deus não pode colocar medo. Deus tem que colocar vontade de estar do lado dele, não é para passar medo. E quando você prega uma peça de um todo-poderoso, que não aceita ser questionado, que as pessoas têm que questionar, não aceita conversa, bater papo, perguntar. Então, quando você passa essa coisa de todo-poderoso, você passa medo. E a pessoa não, a coisa não acontece do jeito que deveria acontecer. Que é aquilo que eu te falei, igual assim, como é que você explica, negócio que você falou, como é que eu vou explicar isso? Eu vi, acho que foi uma animação. Pega o espermatozoide, o espermatozoide ele tem uma cabeça e ele tem a cauda. Aí eu Sim. vi esse espermatozoide, ele virando o corpo humano. O cara fez uma animação onde a cabeça ia virando o cérebro e a cauda ia virando a medula espinhal. E a partir da medula espinhal ia ramificando o resto do corpo. Ia nascendo a costela, ia nascendo tudo o resto, a cabeça ali, a partir. Então imagina que Deus é o espermatozoide, ele é o cérebro, ele é a medula espinhal e a gente é a ramificação. Nós somos compõe uma parte do braço, o outro compõe uma parte da perna, o outro compõe uma parte do peito. Então nós somos a ramificação desse Deus. Por fim das contas, nós acabamos sendo Deus. A gente é Deus, mas não é o cérebro e não é aquela medula da onde ramifica e sai tudo. Exato. Mas no fim das contas, a gente acaba sendo Deus. A gente é Deus, ele está com a gente, e quando ele erra, sim, ele erra, continua errando, vai continuar errando, só que ele está anos-luz na nossa frente. Ele sabe resolver uma coisa muito mais rápido do que a gente, assim,
O que você nem imagina que vai acontecer, ele já errou, já resolveu, e a gente nem sabe que isso vai acontecer e que vamos errar como ele errou, e nem sabemos como vamos resolver. No entanto, ele está anos-luz à frente, já errou, já está resolvido, e nós vamos chegar lá. A gente vai Robert, chegar lá. essa fala sua me remete lá no início do livro. É onde vem o livre-arbítrio. Quando os anjos falam a Deus, eu acho que essa criação aí vai dar trabalho, né? Aí Deus fala, não, vamos tentar. E Deus tentou. E quando ele fez isso, ele diminuiu muito. Deus diminuiu muito para criar o ser humano. Então, quando nós relacionamos e falamos em Deus, ele diminuiu muito para nos ouvir. E ele acreditou muito em nós, que é a base que eu falo também do livro é essa. Ele acreditou em nós que nós vamos manter isso aqui perfeito. Mas só que ele deu para a gente as escolhas, o livre-arbítrio. E essa escolha aí está pegando, está destruindo a gente. E eu, Nem sempre eu vou seguir a cartilha. Entendeu? E o que nós precisamos é melhorar isso. Então, um processo, Robert, interessante, que nós temos que trazer também, essa nossa fala, que o amor é o restaurador de tudo. Deus não é amor, Deus também é amor. Né? Deus não é o todo-poderoso, ele também tem todo o poder. Então, assim, a gente não pode definir Deus. Deus você não define o que ele é, porque senão você limita ele. Mas o nosso processo do ser humano, nós precisamos encontrar e saber fluir na energia. E a energia que precisamos conectar é a energia do amor. Essa energia está bem escondida, está bem obscura na humanidade. Fala um pouquinho disso também. E assim, Adão, sinceramente, eu acredito que, lendo o começo do livro ali, se você olhar e parar, essa coisa foi mais ou menos aquilo ali, igual você escreveu no livro, você pegou a história lá da Bíblia e meio que falou da sua forma ali, a questão da Eva, quando ele falou, que Deus falou assim, que Adão virou para Deus e falou assim, foi a mulher que você me deu, jogando a culpa para cima de Deus, ou seja, nesse momento aí, Adão meio que falou assim, você também errou, filho, a culpa é sua, sabe por que você errou? E errou sim, sabe como é que você errou? Porque lá no livro você fala que, por exemplo, o homem tem determinação, e a mulher, o carisma. Então vamos dizer que para criar a mulher, Deus tirou a mulher de dentro do homem, e quando ele tirou, ele teve que separar partes, talentos, né, status. Então ele pegou a quantidade, 80% de carisma, colocou na mulher, deixou 20% para o homem. Pegou 90% de determinação para o homem, colocou 10% na mulher, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Ali Adão está falando assim, a culpa é sua, você errou na hora de distribuir. Porque eu chamei a mulher para dar uma volta comigo lá no jardim, o que ela fez? Não, isso no seu livro está falando. Chamei a mulher para mergulhar comigo, a mulher falou não. Aí o que ele falou? A culpa é sua. Eu fiz a minha parte. Eu tentei socializar, eu tentei juntar com ela, chamei ela para passear, fazer tudo. Mas você tirou a parte, você jogou o carisma todo para ela, sei lá, entendeu? Você jogou a parte que fazia o consenso. A maior parte você tirou, você deixou em mim. Você não colocou a parte que fazia consenso nela, você não dividiu isso direito. Culpa sua. Então, assim, Adão meio que falou com ele ali, falou, culpa sua. Você não dividiu isso aí direito, não. Nós sofremos até hoje. Exatamente. Exatamente. Aí você pode falar com Deus, fala assim, ó. O sofrimento eterno. Exato, agora você fala com Deus, fala assim, dá um jeito de ensinar como é que nós vamos conviver juntos, porque resolver essa situação aí. Na hora de distribuir o talento ali, a porcentagem que você quer para jogar para a mulher certa, lá você não jogou, pô. Então ensina a gente a caminhar junto aí. Posso meter meu bedelho e defender Deus? Pode. Deus é Deus agora. O que eu vejo quando ele faz essa distribuição desses talentos? Eu vejo que ele faz... Isso tem a ver com aquilo que eu falei da simbiose. Se eu tivesse tudo que eu preciso em mim, você tivesse tudo que você precisa em você, a gente ia ter necessidade de conviver? A gente ia ter a necessidade de fazer trocas? Eu já tenho tudo que eu preciso.
Eu não preciso de você. Então, se eu não preciso de você, para que eu vou te amar? Para que eu vou te tolerar? Eu já tenho tudo que eu preciso. Então, Exato. a hora que Deus faz a distribuição, ele não faz a distribuição igual exatamente para que o homem precise do sentimento, da delicadeza feminina e que a mulher precise da determinação do homem. Né? A mulher não tem uma força física. Naquela época, ela precisava que o homem saísse e caçasse para eles comerem. E o homem precisava da delicadeza, do detalhe da mulher para fazer essa caça. Para que os dois pudessem comer juntos. Se eu tivesse tudo isso, para que eu ia aguentar um ser diferente de mim? Para que eu ia conviver? Então, até onde a gente acha que Deus está errando, Ele está acertando. ele está acertando. Mais uma vez. Mas igual eu falei, é muito difícil você enxergar essas coisas. Então, em relação, igual o pessoal fala, o homem e a mulher, já que a gente está falando de Adão e Eva, como é que Deus faz dois seres tão diferentes e bota para viver na mesma casa? Né? São visões totalmente, completamente diferentes e desejos diferentes, expectativas diferentes, tudo diferente. Exatamente por isso. O que não tem em mim, tem em você, e a gente se completa, se torna um para seguir. Para que eu possa crescer. A hora que eu começo a conviver com as suas necessidades e seus defeitos, eu começo a crescer. Eu começo a evoluir. E quando eu começo você começa a conviver com as minhas necessidades e meus defeitos, a mesma coisa acontece. E aí, juntos, a gente vai seguindo. E isso é qualquer tipo de relacionamento. Os amigos, eles não são iguais, os filhos não são iguais, os pais não são iguais, ninguém é igual. Todo mundo tem algo para te oferecer de diferente. Proporções diferentes. E aí nós vamos formando esse corpo que o Robert falou, que eu acredito que realmente nós somos partes do corpo dele. Por isso que quando eu olho para você, eu encontro Deus. Por isso, quando eu olho para o meu celular aqui, eu encontro Deus. Porque também Deus está nas coisas. Para mim, tudo vem dele. Para mim, tudo é feito por ele. Então, onde eu olho, eu encontro ele. Porque todos nós no universo fazemos parte dele. Então, é isso. E por isso é que cada um tem seu pedacinho, para que a gente possa continuar sendo único, tá unido o tempo inteiro. Entendeu? E concluindo aqui, Silas, eu quero concluir aqui a questão da missão, que você tinha falado, ela falou. A missão, na verdade, é a missão que eu creio. A nossa missão é ser Deus. É ser um com Ele. A nossa missão é isso, porque na hora que quando você consegue ser Deus, você consegue ser com Ele, quando você é com Ele, que você consegue ser com Ele, isso tudo aqui perde a graça. Você, assim, perde a graça no sentido, você desapega disso aqui. Você não se preocupa mais se o dia de sua morte é amanhã, se é depois, que dia que é, se está doente, se vai ficar bem, se não vai. Sentido, né? Então, essas assim, coisas não fazem sentido. Isso, então, assim, agora eu sou um com Deus, nós somos um, e assim, qual que é a minha missão? Fazer aquele ali ser um comigo também. A minha missão é me tornar o próximo parte de mim. E aí entra a fala que eu te falei aqui, que o negócio que o camarada falou, para a gente olhar para a gente mesmo. O que ele falou a respeito da mulher e do homem quando se casa? Serão uma só carne. Então, é só olhar para a humanidade, olhar para tudo, que você encontra Deus. Homem e mulher juntou, viram um só. O homem passa a sentir a dor da mulher, a mulher passa a sentir as dores do homem. Então, ou seja, me tornei um com Deus, qual que é a minha missão agora? Desapeguei disso aqui, estou tranquilo, não estou preocupado com o dia da minha morte, já sei quem eu sou, com quem eu estou. Agora, a minha missão é pegar o próximo aqui e fazer um comigo e com Deus. Isso é a missão. Isso é evolução. Essa é a evolução que nós precisamos chegar. Que não é fácil, né, Robert? Por isso que eu coloquei aquele caso lá da Mega Sena, aqueles dois extremos, aquele caso ali, ele é bem complexo. Mas essa é a realidade que nós precisamos chegar. Ficar feliz com a sua conquista. E estender a mão na sua queda. E, assim, para as pessoas não escandalizar quando eu falei que Deus erra, sim, vai continuar errando, errar não desqualifica
e nem diminui ninguém. Quando você aprende a andar de bicicleta, quando você cai e erra, você deixa de aprender a andar de bicicleta, você continua sabendo andar de bicicleta. Quem dirige, bateu um carro, nunca mais consegue dirigir de novo? Consegue. Errar não desqualifica ninguém. Então é por isso que Deus errou em alguns momentos, sim, e pode ser que erre até hoje. Agora, é mais para frente, está bem à frente, não sei como erra, como é que. Isso é um outro papo. Isso aí é uma coisa para quando estiver bem, com a alma bem elevada, mais para frente. Mas errar não desqualifica ninguém e falar que Deus erra não é escândalo. Porque o fato dele errar não desqualifica ele e ele não deixa de ser quem ele é, não. E não deixa de ser quem fez tudo, todas as coisas, não. Errar não desqualifica ninguém. O Robert, quando nós erramos, ele nos perdoa, né? Então ele sabe Exatamente. que é processo. Vocês são da engenharia, de vez em quando você erra um cálculo, né? Pode não. Claro. Pode, de vez em quando cai umas pontes aí. De vez em quando tá caindo umas pontes aí, esses calculistas de hoje, vou te contar, viu? Tá difícil. Tá difícil. Mas o que acontece? Você pode rever o projeto, né? O projeto foi revisto. Então a gente tem que entender que o projeto foi revisto, mas foi revisto para o nosso bem. Se nós estivéssemos lá no Éden até hoje, a gente não ia estar batendo esse papo aqui nessa evolução da tecnologia. Quando a Cristiane falou, interessante lá do Éden, quando se fala que sobre a caça, no Éden Adão era servido pelos anjos, né? E Eva era estava no paraíso mesmo. Aí quando ele saiu, ele teve que aprender a caçar, teve que aprender a plantar o plantio. Sofreu, né? Suor do teu rosto. O suor do seu rosto. Então, assim, e esse suor do seu rosto, nós estamos nele até hoje. Isso aqui que a gente está passando, falando, é o suor do nosso rosto. São a acerto dos nossos erros. Chegamos aqui. Os nossos erros viram pérolas. Então, errar faz bem para a vida, para crescer. Entendeu? E aí, ó, Soraya, você está falando que se um engenheiro errar, ele será desqualificado. Tá vendo como é que Deus errou? Por causa de Deus, ele tirou a parte, né? O homem, a compreensão ficou toda com o homem e a mulher não compreende nada. Aí o que você está falando aí? Nossa, tá vendo? a mulher Era para compreende. Deus ter jogado 40% de compreensão para você e deixado 60% para mim, que sou homem. Ele deixou 90% para mim e jogou 10% para você. Tá vendo que Deus errou? Você falando aí que o engenheiro errar, ele é desqualificado? Claro que não. Não. Isso é complexo. Você tem que entender que a nossa mente tem punição, Robert. Você tem que entender isso, que muitas vezes nós pensamos em punição. Se era criança, você levava chinelada, né? Errou, apanhou. Então você tem que tirar isso também. Essas crenças de punição, que a gente auto se pune no nosso pensar. Sem perceber, lá no nosso subconsciente tem punição. Então, sempre que você está diante de alguma situação, você fala, eu preciso ser punido. Isso é errado. A gente tem que melhorar isso aí na nossa mente. É uma lavagem cerebral que nós temos. Sim. Errei, eu sou punido. Não, eu errei, eu tenho que consertar, não ser punido. Eu acho que a questão de você errar e, né, de desqualificar, eu acho que depende do tipo de erro. Eu acho que tudo tem que ser avaliado, né? Então, assim, existem erros e erros. E quando você revê um projeto, isso significa que entra uma questão de você conhecer as suas limitações, saber das suas responsabilidades, e assim que você finaliza um projeto, e aí eu posso falar, porque eu sou engenheira civil e projetista, eu mexi muito mais com projeto do que execução de obra, nunca se faz um projeto sem rever um projeto. Você nunca pode fazer isso. Então, você revisa ele 1, 2, 3, 4 vezes, enquanto você tiver, e cada erro que você tira, aparece um erro novo, por quê? Porque você vai limpando os erros, você vai aprimorando ele. Então, você vai observando e você vai percebendo essas coisas. Então, quando eu talvez fale, Deus errou, não sei se considero erro, mas eu considero ele lapidando a obra dele. Ele sabe? adequou.
Ele Sim, vai adequando. lapidando. E isso Verdade. entra na parte que eu falei. Ele não é perfeito. Eu não posso falar que ele é nada, que eu limito ele. Mas ele está perfeito para o momento. E para que ele seja perfeito no momento seguinte, ele tem que rever esse projeto. Ele tem que adequar esse projeto. Porque ele fez uma criação que tem vida própria. Nós temos Exato. a nossa contribuição nessa construção. Então, ele tem que estar adequando esse projeto o tempo inteiro ao livre-arbítrio que ele nos atribuiu. Então, quando os anjos falam, não vai dar certo isso que você está fazendo, porque o homem não vai fazer, não vai. Deus já sabia que ele ia ter que revisar esse projeto infinitas vezes. Porque o homem ia fazer as bobagens dele, mas também ia acertar muito. Ia contribuir muito por esse projeto. E eu acredito que a gente contribua muito mais que a gente atrapalhe. Eu sou otimista. Quando a gente fala de erro de Deus, é só a gente pensar. Nós pisamos em nós mesmos, nós fomos feitos do pó. E nós pisamos no pó. E A assim, gente tem que reconhecer Sim. o nosso local. Aquilo que eu falo do inerte lá no livro. Porque ele criou a gente do barco. Por que ele não criou a gente já divino, sem essa carcaça? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, o livre-arbítrio, quando a gente fala do erro, é a possibilidade que Deus nos deu, sendo deuses, de fazer a coisa certa para ele, e nós não fazemos. Então, assim, ele correu o risco de criar eu e você, confiou em nós e nós falhamos. E quando nós falhamos, a gente fala, você podia ter deixado a gente mais divino, seria mais fácil, né? Então, assim, na verdade, a gente está em cima da criação. Eu vejo o livre-arbítrio não como... Eu vejo o livre-arbítrio a nossa oportunidade de crescimento. Sim, é uma oportunidade de crescimento. São oportunidades de crescimento. Mas para você crescer, você erra, né? Esse é o processo. Então, quando talvez a pessoa não consiga compreender que Deus errou, ele errou em que sentido que você fala, Robert? No sentido de ter deixado a gente escolher. A gente não é robô. Se a gente fosse robô, ele colocava um programa em nós. Então, ele confiou em nós. A confiança de Deus em nós proporcionou um erro na criação. Então, o erro não está em Deus, está em nós, que ele confiou. É aquilo, você confia em alguém, ele pisou na bola. Assim, ela pode, ela acabou meio que, do que ela falou, que ela meio que acabou de provar que, sim, ele erra. Por que ele erra? Porque quando você faz alguma coisa, por exemplo, já aconteceu, você já deve ter feito com qualquer coisa. Você fez alguma coisa, deu meio errado, mas você fala assim, eu vou ter que consertar isso aqui, não tem volta. E você acaba pegando aquilo ali e, mesmo errado, você consegue dar um jeito ali que o negócio ainda funciona. Ainda funciona. Então, assim, por mais que Deus... na linguagem brasileira faz uma gambiarra, né? O negócio fez errado ali, mas vamos fazer isso aqui funcionar ainda. E funciona, e acaba funcionando. Então, assim, ele erra, mas rapidinho ele vai ali, pensa, tá, não deu certo aqui, mas vai por esse caminho ali, ó. Pode ir por ali. Aí quando chegar lá na frente tá errado, se chegar lá a gente soluciona, vai por ali primeiro. Quando chegar lá a gente vê. Aí chegou lá, tem isso aqui. Tem um buraco, corta aquela árvore ali e constrói uma ponte. Joga essa árvore ali para você passar por cima. Então ele é assim, eu creio que Deus é assim. Ele vai criou e já fez a solução para tudo. Ele criou e fez a solução para tudo. Mas você está caindo num erro aí, viu, Robert? Você deu mérito agora para a mulher. É verdade. É verdade. Então é isso, o homem fez. O cara não fez lá, eu pus lá a história da máquina de lavar, lá o William fez a máquina de lavar, ela só batia lá. A mulher encheu a cabeça dele, né, aprimorou. Ela falando, mas isso aqui, essa água aqui, eu tenho que ficar torcendo ainda. Não, a água ainda está fazendo. Aí fica aquela coisa na sua cabeça, né? Aí depois de um ano você faz uma peça. Aí eu faço, não, quero outro. Daqui a pouco ela fala, vai lá e lava. Quem diria que a chatice e o aborrecimento da mulher é a chave da evolução, né? Da perfeição. Da perfeição.
Da beleza, isso é interessante. Quem diria, o aborrecimento e a chatice da mulher é a chave para a evolução. Tá vendo? Meu Deus do céu. Tá vendo? Por isso que tem que ter essa junção, homem e mulher. É o que eu estava falando, né? Um precisa do outro sempre. Um tem uma ideia, o outro lapida, Exato. e assim vai evoluindo, né? A humanidade vai evoluindo. Né? E assim a gente vai descobre. formando núcleos, né, Cristiane? Cada núcleo precisa, né? Para a gente formar Sim. os núcleos, precisamos disso. O problema é que agora eu acabei de, né, Silas, eu acabei de dar munição para a mulher, né? Que na hora que a mulher estiver sendo chata, você for brigar, ela vai virar para você e falar assim, cala a boca que eu tô te melhorando. Não, mas Tô mulher não evoluindo. fala assim, não. Ela A vai mulher falar não assim, fala cala essa boca que eu tô te melhorando. As outras mulheres não falam assim, não, elas são amorosas. E o sorriso seu foi cínico. Vai dormir na varanda hoje. Vai dormir na varanda. Pena que não tá frio, A né, 10 Rob? graus. Ele vai falar que tá me melhorando, que é pra minha pele crescer mais pelo pra eu não sentir frio. Adaptação. Ô, Robert, como que você quer concluir, Robert? Nós temos 4 minutos. Não. Eu quero dizer que as pessoas deveriam ler esse livro aqui, que é um começo para, né, quando o Silas escrever Encontrando Deus, né, porque ele escreveu Onde Está, então a pessoa começa lendo Onde Está aqui para ela chegar no Encontrando, porque o Encontrando é mais complexo, o Encontrando já tem que falar com uma profundidade maior, se bem que esse livro aqui já fala com algumas certas profundidades aqui, tem coisas que são realmente difíceis de entender, e hoje, por sinal, antes dessa live aqui, eu até estava ouvindo uma coisa aqui que eu vou ter que correr atrás e pesquisar. Um camarada meio louco aqui falou que o coração tem neurônio. Eu vou ter que procurar saber se é verdade. Então, neurônio vou procurar. Coração. O coração diz que o coração tem neurônio. Vou procurar, vou estudar a fundo, até mesmo porque a Bíblia fala o tempo todo, né? Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. É isso que eu pensar. Tudo que a Bíblia fala, a maioria das coisas, ela cita coração. Não cita mente, ou cabeça, ou pensamento, ela cita coração. Então... A Kabbalah fala muito do rim, né? A gente sente no rim, né? Então tem que estudar bastante. Para a gente pesquisar. Sim, então quem lê o livro, leia. Sim, o que achar complexo, anota e corre atrás, só daquela palavrinha ali. Não, ou só daquele aqui tem meu contato, pode entrar lá no site, perguntar, a gente responde. A gente não tem resposta para tudo, mas vamos pensar juntos, né? É melhor ainda, isso mesmo. Então tá. Ô Silas, o seu livro eu achei interessante. Eu acho que agora você pode fazer um livro para cada trecho que você citou ali, porque cada trechinho tem uma profundidade enorme. Você vai ter que explorar cada pedacinho ali, que é complicado. Mas eu acho que as pessoas eu acho que uma fala do Robert, eu acho que para mim é perfeita, que quer encontrar Deus, conheça-te a ti mesmo. Isso. Eu acho que a partir daí o resto vai no embalo. Eu acho que para a live, eu acho que ficou uma frase perfeita. Interessante. E assim, quando eu falo olha para ti mesmo, eu falo em todos os sentidos, olha de verdade mesmo, desde o seu respirar até o funcionamento dos órgãos. É tudo mesmo, tudo, atitude, o relacionamento que você vai ter, observa tudo e você vai encontrar. É tudo mesmo. Quando eu falo tudo. É tudo mesmo, né, Roberto? Com certeza. Esse mesmo olha para dentro de você e te conheça mesmo. Eu quero convidar também o pessoal para estar com a gente lá no dia 12 de setembro, lá no Teatro da Cidade. Aí na minha bio tem todos os detalhes, ou se não lá no www.silasjacob.com.br, tem o livro, tem tudo. E quem sabe vocês vão vir para o Brasil para participar com a gente. Quem sabe? Porque a Soraya está organizando o evento, a parte artística é com ela. Quem sabe a gente vai fazer um bate-papo legal. Se tiver no plano de vocês, será muito bom recebê-los aqui. Tá bom? Sim. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. De repente a gente pode fazer mais uma live, bater mais um papo
Podemos. Podemos. É só marcar. Tá bom? Então tá, nós vamos marcar. Um abraço, Abraço beijo a para todos. vocês. Tudo de bom, Obrigada muito aí, gente. obrigado. Até a Até a próxima. próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Sai.